porque é completamente impossível que o funk seja considerado realmente como um fenômeno de esquerda ou de movimentos progressistas. Essa ideia choca a muita gente, mas existem argumentos que comprovam isso. Em primeiro lugar, o funk ele é originário do Miami Bass, que é um movimento da Flórida reacionária, um movimento dançante, meramente comercial, que existe nos redutos cubanos anticastristas das várias cidades da Flórida, principalmente Miami. Além disso, o funk brasileiro, não digo funk autêntico, mas isso que se chama de funk, de batidão, de pancadão, ele faz apologias a aspectos subhumanos da população pobre, sendo um dos carro-chefes da ideologia da pobreza linda, da periferia legal, do orgulho de ser pobre, que supostamente defende o povo pobre, mas defende, na verdade, a permanência dos pobres em sua simbologia socialmente inferior, tratando problemas como a prostituição, como morar em casas problemáticas, viver de subemprego, como se fossem coisas positivas. Ou seja, defende-se a pobreza em detrimento do povo pobre. Defende-se a prostituição em detrimento das prostitutas. Defende-se o problema em detrimento das vítimas desse problema. Além disso, o funk, o batidão, o pancadão, ele vive de um extremo rigor estético nivelado por baixo, que as elites intelectuais, que são de classe média, que são das elites mais abastadas, acham bonito. Porque para elas é uma novidade essa chamada cultura do mau gosto, que para as elites soa uma alegre provocatividade. O funk nunca seria de esquerda, até porque ele tem parcerias históricas com forças reacionárias no Brasil. E é comprovadamente ligado à CIA, porque é um ritmo patrocinado por organizações brasileiras que são financiadas pela Fundação Ford, que é um grupo de grandes corporações estrangeiras, e da Open Society Foundation, que é a organização do multimilionário George Soros, que é o considerado domesticador das esquerdas no mundo inteiro. Além do mais, o funk, o batidão, pancadão, etc., como é conhecido, ele tem o apoio dos barões da grande mídia, principalmente os grupos Globo, Folha e Abril, e além disso, sua popularização foi decisiva quando recebeu o apoio de pessoas como Luciano Huck, hoje ligado ao grupo de empresários de centro-direita que organizam o movimento Renova BR, e Alexandre Frota, que hoje é um dos parlamentares do PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro. O funk nunca seria de esquerda. Além disso, recentemente, o dirigente da Liga do Funk, Bruno Ramos, está adotando um discurso que lembra muito o que o sargento José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, fez há mais de 50 anos. Um discurso falsamente progressista, que na verdade desvia o foco dos problemas reais. Assim como o Cabo Anselmo falava dos direitos dos militares como uma causa identitária da época, supervalorizando o tema para que ninguém debatesse coisas mais necessárias como a reforma agrária e como o salário dos trabalhadores, hoje o funk desvia o foco das discussões sobre vários temas, como as políticas salariais, a reforma agrária e hoje a reversão dos retrocessos trazidos
nos últimos anos, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, mas que são reformas no sentido retrógrado do termo, são reformas entre aspas. Dessa forma, o funk atrapalha as esquerdas, desviando o foco da discussão, fazendo com que o próprio funk seja alvo de polêmicas e engane as esquerdas e as forças progressistas com aquela discussão de se o funk é negritude ou não, se o funk tem mais ou menos bunda, se o funk é provocativo ou não. É uma coisa extremamente contraditória que deixa os próprios dirigentes caindo em contradição. Certa vez, o dirigente do funk, MC Leonardo, ligado à APA Funk e apadrinhado pelo cineasta José Padilha, integrante do Instituto Millennium, disse que o funk não veio de Marte, só para falar que o funk é machista, que o funk não é obrigado a ser educativo, contrariando toda aquela cerimônia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2009, no qual o milionário DJ e empresário Rômulo Costa, que armou uma cilada para o PT em 2016, com o falso apoio aos protestos anti-impeachment, disse que o funk poderia substituir a redação nas escolas e contribuir para a formação pedagógica dos alunos pobres. Outro ponto a considerar é que o funk, tendo surgido no Rio de Janeiro, marcadamente conservador desde o final dos anos 80, ele não poderia ser um contraponto progressista, porque se fosse, pela aparente popularidade do funk, o Rio de Janeiro teria elegido políticos progressistas, seja para cargos locais, seja para cargos nacionais, o que não aconteceu. Como é que o Rio de Janeiro, capaz de eleger Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro, contribuindo assim com o golpe político de 2016, pode ter no funk uma força progressista? Não, não é verdade. O funk, inclusive, ele é extremamente conservador em vários aspectos. Ele só usa um discurso pseudo-esquerdista porque precisa também de patrocínios estatais na esperança de um governo progressista voltar ao poder. Assim como até o fim do governo Dilma, o funk usou um discurso de esquerda apenas para abocanhar verbas públicas por intermédio da Lei Rouanet, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e outros partidos progressistas, e das instituições associadas aos movimentos de esquerda. Em São Paulo, o cenário do funk não é diferente, através do funk ostentação que exalta o consumismo acima da cidadania. E nota-se também a hipocrisia da Liga do Funk, que é sediada em São Paulo, que participou numa campanha contra a Rede Globo na capital paulista, para depois gravar uma matéria para o Fantástico da mesma Rede Globo, o que é uma grande contradição desse cenário do funk, seja no Rio, seja em São Paulo, que finge ser de esquerda, mas compactua com o poder midiático dominante, não por enfrentamento, mas por uma verdadeira cumplicidade, embora não assumida. Diante dessa contradição, o funk se confunde todo no seu discurso quando vai nas entrelinhas e mostra que, na verdade, o funk sempre foi um cavalo de Troia para as forças de esquerda, ou, digamos, uma eguinha pocotó de Troia que as esquerdas acham bonito, sem perceber que se trata de uma grande armadilha que impede que a população pobre se emancipe. E, além disso, todo aquele ufanismo das periferias que o discurso do funk evoca é, na verdade, um meio para aprisionar o povo pobre nas favelas, para que assim facilite as operações das polícias, do exército e dos milicianos de cenários fascistas como os de hoje, que
querem exterminar o povo pobre. Então junta-se o povo pobre ali, no mesmo lugar, para que haja todo aquele cenário de balas perdidas, de extermínios e coisa e tal.